Estamos de volta. E olha, seu carro merece um tratamento especial, hein? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Tratamento que, olha, é essencial para a vida do seu carro. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com um minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, bem atrás do lanche Filho da Fruta. Telefone 99449-4786. E no último bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Álvaro Nogueira. É só conferir. E quais são, então, as doenças que mais comprometem o nosso coração? Ou seja, apareceu, hipoteticamente, vamos dizer, uma dor no braço. Ele tem que ser cuidado porque poderá trazer um problema cardíaco. Quais são essas doenças que as pessoas têm que começar a olhar com mais carinho? Vamos lá, assim, doença cardíaca é bem genérica. Vamos dizer assim, as principais doenças cardíacas que mais nos afetam, mais nos incomodam, são as doenças isquêmicas do coração. Aquela que advém do entupimento das coronárias, que leva ao infarto, que tem que abrir o peito e encher de ponte ou fazer a angioplastia. Esse é o nosso grande temor, né? A doença que mais impacta na nossa atividade. E é aquela que, esse é o tipo da doença que ou mata ou aleja, mais mata do que aleja. Então é algo assim, de uma importância na saúde pública bem grande. Você tem outras doenças que acometem as válvulas, quer seja por doenças da infância, como febre reumática, que hoje, graças a Deus, já está uma prevalência um pouco mais baixa. E as doenças mesmo das válvulas, como fruto do próprio envelhecimento do coração, não é? Principalmente da válvula aórtica. É muito comum, a partir dos 80 anos de idade, os pacientes terem problema nessa válvula, como fruto da própria senilidade. Bem como você tem doenças do músculo cardíaco, por agressão direta da musculatura cardíaca, por processo infecciosos, virais, pós-vacinais. Eu queria te questionar agora uma coisa. Aliás, desculpa eu te interromper, mas o que acontece? No passado, eu falo isso no passado não muito distante, sim, mais ou menos 60 anos, não é muito, né? A gente tinha uma coisa, por exemplo, não se usava tão frequentemente cortisona, não se usava tão frequentemente os antibióticos, e hoje a gente vê o uso do antibiótico muito constante, o uso da cortisona maior ainda. Isso não contribui para que a pessoa tenha... Porque eu sinto que às vezes alguns profissionais, eles querem se livrar do paciente naquele momento. Então, não pensa na vida futura desse paciente. Isso não está contribuindo para os problemas cardíacos? Não, é exatamente o contrário. O ganho com antibiótico, na profilaxia, por exemplo, da febre reumática, que interessa para a gente, mas também no controle de outras infecções mais simples, que eventualmente evoluiriam para coisas mais graves, e o próprio uso da cortisona, essas mais novas, dos corticoides, né, impactaram muito na qualidade de vida de pacientes que necessitam da utilização. Mas assim, eu devo fazer um parênteses, né? A iatrogenia, isso é, aquelas doenças induzidas pelo uso equivocado, não só quando, mas no quanto de medicação se usa, quer seja prescrito pelo médico ou outro profissional, ou até por automedicação, que é muito comum no Brasil. Isso, claro, tem impactado sim. A Organização Mundial de Saúde apresenta alguns números assim, muito preocupantes com essas doenças induzidas pelo equívoco da utilização de medicamentos, na hora errada, na dose errada e no tipo errado, do paciente errado, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Basicamente. Bom,
também, doutor, eu vou entrar numa questão que a gente ouve muito e às vezes as pessoas questionam muito. O sopro, o que é isso e quais são os malefícios disso? É muito comum essa tua colocação, porque a gente vê isso no consultório. Isso geralmente da mãe que leva a criancinha, que o pediatra falou que o neném tinha um sopro no coração. O que é um sopro? É aquilo que a gente ouve. O médico põe um estetoscópio, mede o bagulho lá e ouve um sopro. Literalmente é um sopro. O que significa isso é que é o problema. Na maior parte das vezes, isso significa algum tipo de agressão, ou de alguma malformação congênita, um buraquinho que nasceu na criança fora do contexto, que a gente pode tratar cirurgicamente, ou alguma alteração das válvulas, né? Tanto de forma congênita quanto de forma adquirida por alguma doença. Então, basicamente, sopro é aquilo que o médico ouve na hora que põe o estetoscópio no peito. E existe o que a gente chama, em criancinhas pequenas, o sopro inocente. É um sopro bem característico, de baixa intensidade, características específicas que o cardiologista, com um bom ouvido, consegue definir que é um sopro que não representa nenhuma doença cardíaca grave. Então, esse daí Mas não é uma doença? Não é doença. É a manifestação acústica de alguma alteração hemodinâmica no coração. Ou seja, uma anomalia que... Perfeito. Você está virando quase cardiologista. Pois é, quem dera. É porque Deus não me quis lá na medicina, mas ele me quis aqui. E aqui a gente tenta fazer o melhor possível. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu cheguei a fazer promessa para ser médico. Bom. Eu ia na igreja todos os dias e rezava e pedia a Deus, por favor, eu gostaria de ser médico, eu gostaria de ser médico. Fiz a promessa. Enquanto eu fosse médico, enquanto minha vida médica existisse, eu atenderia no mínimo 5 pessoas carentes por dia, no meu consultório, sem cobrar absolutamente nada. Ainda está em tempo ainda. Não está, doutor. Com 73 eu já não arrisco mais não. Eu já estou virando o cabo das tormentas, então agora só é paz, amor e um bom vinho. O resto vai levando. Né? Concordo com você. Então, doutor, agora outra coisa que a gente conversa muito e fala muito, as palpitações. Pois é. O que é essas palpitações, de onde elas vêm e por quê? Pois é. Palpitação é uma queixa, é a queixa que o paciente apresenta para o médico. Né? E o que significa palpitação? É a sensação que a pessoa tem de que o seu coração está batendo de uma forma errada ou de uma forma correta, certa. Às vezes a pessoa sente o coração batendo porque está tensa demais, está nervosa demais, ele sente o próprio coração bater. Não necessariamente quer dizer que isso seja alguma doença ou algum mau funcionamento do coração. Palpitação é apenas isso, é apenas a sensação de que o coração está batendo. Errado ou não, isso é o cardiologista quem vai definir. E nesse capítulo, aí se tratando de arritmias, que seria a causa através da qual o paciente vai reclamar da palpitação, existem inúmeros tipos, é um território da cardiologia muito bonito, que é a arritmologia, que é o que estuda especificamente a parte de arritmias. Né? Então é um capítulo muito legal, muito bonito e muito amplo também. E cheio de nuances, né? Porque sim, sem dúvida. A gente vê, eu acompanhei algumas intervenções, tipo colocação de troca de válvula e uma série de outras. E a gente vê que um ritmologista, ele é um puta do motorista. Porque, cara, ele vai direcionando ali dentro da artéria e vai no lugar certinho e tchum. Cara, é impressionante. Eu tiro o chapéu para os médicos. A ritmologia é uma área de atuação da cardiologia. A cardiologia hoje ela é muito ampla, então, uma vez que você faça a cardiologia clínica básica, você depois você se dedica a alguma área de atuação dentro da cardiologia. A ritmologia é um capítulo muito legal. Então, há colegas cardiologistas que se dedicam especificamente a fazer a ritmologia. E a gente faz alguns procedimentos em eletrofisiologia que são muito legais
E até, assim, absolutamente, esses caras não precisam pular de asa delta, porque é adrenalina pura. Existe existe um tipo de marca-passo que é o cardiodesfibrilador. A gente coloca no paciente que tem indicação, e é um critério bem definido, para que ele, na hora que a pessoa apresente essa arritmia grave, que é grave e fatal, se não revertida em tempo muito rápido, o marca-passo entra e salva a vida do cara. Você já tem notícia sobre isso, teve um cara aqui jogando futebol, teve isso, e tomou um choque, levantou e foi embora. Para a gente colocar esse marca-passo na altura que se coloca na sala de hemodinâmica, você só sabe se ele está funcionando bem se você provocar arritmia. Aí tu imagina, na hora que o cara está lá dormindo, deitado, colocando o marca-passo, eu produzo uma arritmia que é fatal para saber se o marca-passo vai funcionar. É claro que está todo mundo rezando e o outro com uma pá ali pronto para chocar. Bom, eu posso falar de carteirinha isso, porque você já passou, não por isso, eu fiz 4. Pois né? 4 choques, e na quarta que eu voltei. Legal. Mas estou aqui. Ele disse, aquele lá de cima disse, ó, você ainda tem que... Toma mais um choque aí. Você ainda tem que passar por mais algumas coisas aqui. Bom, gente, lembro a vocês que o Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista, tem o seu consultório no Prontocó, na rua Marciano Armon, 272, telefone 21 23 7500 e o WhatsApp 98853 5555. Bom, eu vou entrar num outro mito. A aspirina é um mito ou é uma realidade? Eu sabia que você ia fazer mais ou menos uma pergunta semelhante. Mas eu vou te responder com muita facilidade. É os dois. Tanto um mito quanto uma realidade. Por quê, doutor? Há muitos anos atrás, quando se descobriu o efeito da aspirina sobre as plaquetas, então se advogou a tese de que, tomado isso de forma preventiva, em doses até baixas, a gente já prevenia uma série de doenças, de derrame, de infarto. E da década de 70 em diante passou-se a se preconizar, a partir de 35, 40 anos, como o modismo se utilizava. E depois se descobriu, e agora está bem claro já, que esse efeito ele existe, porém a proteção que se advogava não se consolidou. O que se tem de mito? Não dá para usar para todo mundo achando que vai evitar. Não, isso é mito. Na realidade, aqueles caras que nem você, que já teve um evento, já teve um infarto, já colocou ponte de safena, enfim, esse paciente é a realidade, ele tem que tomar para o resto da vida. Então, o que se sabe hoje é que ele tem total indicação para quem já teve e não tem nenhuma indicação, e é contraindicado em quem nunca teve, salvo em situações específicas. E qual é a função da aspirina dentro desse contexto cardiológico? A função da aspirina, entre outras, mas fundamentalmente, ela diminui a adesividade das plaquetas. São pequenos pedaços de célula que num processo de formação de trombo é o primeiro evento que ocorre. Por qualquer que seja o estímulo, as plaquetas começam a se juntar, fazem um trombo que depois se consolida como uma rede de proteínas chamada fibrina, e aquilo faz um envelope e chama de trombo. Aquilo fecha uma artéria, é a causa do infarto ou de um derrame qualquer. A função da aspirina é agir no comecinho do evento, fazendo com que as plaquetas tenham dificuldade de se juntar. Basicamente é isso. O senhor falando no infarto, existe uma prevenção para o infarto, doutor? Ou seja, a gente sabe que você precisa de uma alimentação saudável, você precisa de um exercício físico, mas até que ponto psicológico vai contribuir? Influencia muito, né? Toda a abordagem que a gente tem, tanto na profilaxia primária quanto na secundária, aquilo que o cara que nunca teve e que já teve, é o controle desses fatores de risco, entendeu? Isso está muito bem mapeado, então, quando o cidadão chega comigo no consultório e diz, eu não sabia, olha, isso é bobagem. Há 40 anos, 50 anos atrás, eu admitiria isso como uma verdade, mas hoje não, porque isso é maciçamente divulgado na televisão, na internet. Então dizer que não sabe que comer gordura demais faz mal, que fumar faz mal, que ser obeso faz mal, que ser sedentário faz mal, não, aí não dá. Que tratar o diabetes não leva a nada a ninguém. Enfim, para prevenir essas doenças, não só do coração, mas doenças isquêmicas como um todo, é a prevenção desses fatores de risco.
Isso é que impacta. Né? Doutor, as doenças cardíacas, elas são... já vêm de família ou a coisa que a gente adquire por maus hábitos? Tem um fator genético para uma série de patologias e essa que é a doença isquêmica, que é essa que entope as artérias, a coronária e por aí vai. Tem um componente genético, que é um fator de risco per si, isoladamente. Mas ninguém infarta só por isso, ninguém tem um derrame só por isso, compreende? Assim como ninguém tem um derrame só porque é diabético, quer dizer, é o contexto. Geralmente essa pessoa que tem esse evento, ele é um diabético mal controlado, é um hipertenso que não controla, é um sedentário, é um cara que fuma demais, que tem o seu colesterol alto e não faz a dieta e o tratamento adequado. Quer dizer, é a junção disso, essa sopa esse caldo de coisas erradas que vai levar o cara com a maior probabilidade de chegar lá. Aí tu vai me perguntar na sequência, mas tem paciente que faz tudo errado e não tem. Bom, esse cara daí é um sortudo. Já é coisa divina, né? É um cara sortudo. Isso aí veio com... Isso é um rapaz da vida, Deus não quer ainda. Deus não quer ainda. Mas queria encerrar, doutor, então, com uma coisa. Até que ponto o fator psicológico, a convivência familiar, o amor de pai e mãe, o amor de pai e filho, enfim, até que ponto isso contribui para uma vida saudável, para um coração legal, para você terminar o seu tempo? Sem dúvida, isso daí, até a religiosidade. Eu não estou advogando tese religiosa, veja. Isso tá, na Diretriz Brasileira de Prevenção de Doença Cardiovascular, a americana não tem, embora os trabalhos venham de lá. Que o indivíduo que tem algum grau de religiosidade, qualquer que seja ela, que acredita em alguma coisa, ele tem um componente muito melhor, ele é mais animado, ele é mais alegre, ele aceita melhor as coisas, aceita melhor a doença, aceita melhor as orientações médicas, cumpre melhor as coisas e, consequentemente, ele tem um desfecho melhor. Então, nessa mesma vibe, você tem um ambiente familiar, um ambiente estressante, quer seja no trabalho ou em casa, é um fator de risco ruim, né? Essas catecolaminas liberando toda hora não vão fazer bem para você. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ou prevenir isso ou absorver de uma maneira boa isso? A gente estava conversando sobre isso offline, lembra? Pois sim. É claro, né? É claro que tem. Então, você viver o máximo possível feliz dentro da desgraça que é a nossa vida moderna, mas sendo mais otimista do que pessimista, se dedicando melhor a um trabalho mais profícuo, efetivo, que te dê prazer em vez de te dar estresse, sendo compromissado consigo mesmo, nos bons hábitos de vida, entendeu? Isso impacta na tua saúde de vida. E quando você faz isso, você externa isso para o teu coletivo, para as pessoas que estão ao teu redor, né? Tá vendo, gente? Este é o Dr. Álvaro, que a gente recebe com muito carinho e com que prazer. É só um lamento que a gente não pode trazê-lo assim muito rapidamente, porque para tirar o senhor lá do consultório... Não, eu nunca disse não para você, não fale isso. Não. Mas realmente isso fica para semana que vem. É reconhecível. O senhor nunca disse para mim exatamente, não posso. Sempre tenho, porque nós temos, a nossa vida é regrada de problemas. Muito poucas soluções, mas problemas não nos faltam a cada dia que nós abrimos os nossos olhos e que a gente depara aí com esse mundo cão que a gente tem vivido. Principalmente onde o desafeto é muito grande, onde você vê, eu não vou comer batata não porque eu não gosto, mas poxa, e tem um outro pegando no lixo a comida para dar o sustento para os seus filhos, para se alimentar. Então, gente, o nosso país é um país de contraste. E olha, nós temos tudo o que o mundo precisa. Nós temos terra, nós temos água, nós temos agricultura, nós temos a pecuária, nós temos tudo. Nós só não sabemos gerenciar isso. Eu diria que a gente tem muito inimigo, eles estão aqui. Exatamente. Nossos inimigos não são os que estão lá fora, né? Uhum. Mas, gente, só nos resta dizer nossos agradecimentos também à direção do Churrasco da Vila. Fica na rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar através do 98455-5227, que empresta esse cenário fantástico para nós e que também oferece
uma comida maravilhosa, porque uma costela no fogo de chão é isso tudo e muito melhor ainda. E agradecer ao Dr. Álvaro Nogueira, que sempre nos traz esse berço de informações. Doutor, muitíssimo obrigado. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã. Até lá. Até lá.